Aberto os trabalhos do Pequeno Expediente. Quero cumprimentar aqui a todos que estão presentes aqui na Câmara e informar que hoje o Pequeno Expediente está sendo transmitido aí pelo site, pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, porque nós estamos sem transmissão pela TV Câmara e depois ele ficará gravado. Então, hoje eu estou dirigindo aqui o Pequeno Expediente e passo a palavra para a primeira vereadora, que serei eu, que vou fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e todos. Inicio minha fala assim, lamentando e me solidarizando com a jovem de Belo Horizonte, que todos, né, devem ter visto pelas notícias, que acontece num momento como este, em quem que a gente pode confiar. Claro, não é nessa sociedade, não é em algumas pessoas que não têm clareza do que é a vida, do que é as pessoas, o que é o ser humano. Então, essa garota foi colocada, né, embriagada dentro de um Uber e o motorista, né, chegou na casa, tocou o interfone, ninguém atendeu, largou a garota em frente à tua casa. E aí o que acontece? Acontece que um homem estuprador, a carrega como se fosse um saco de batata e a estupra durante 3 horas. Essa sociedade que a gente está vivendo, e é preciso realmente a gente ter uma firmeza, uma clareza de como enfrentá-la. E nós, mulheres, estamos sujeitos, porque por ter aí uma sociedade que é estruturada no machismo, mas que também não tem uma políticas públicas para você fazer o devido enfrentamento no combate às questões que nos atacam, que nos atingem. Então, ter toda a solidariedade, mas de lamentar que é preciso a gente ter novas concepções para ter, né, um novo ser humano, né? Eu ainda acredito nisto. Também quero lamentar o comportamento da Câmara Federal, porque, né, através aí do presidente da Câmara Federal, do Arthur Lira, porque, assim, com uma maior rapidez, quando tem vontade, uma maior rapidez, inicia aí um processo, né, de comissão de ética para as deputadas, né, a Célia Chacriabá, de Minas Gerais, a Fernanda Melchiona, isso são as deputadas do PSOL, né? A Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, a Sâmia Bonfim, de São Paulo, Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, a deputada do PT, né, Érica Cocai, do Distrito Federal, e a Juliana Cardoso, de São Paulo. Então, vejam, né, abriu um processo, foi o PL, né, o Partido Liberal, apresentou um processo de comissão de ética e, imediatamente, o Arthur Lira já despacha, imediatamente já escolhe um relator, um prazo recorde para esse trabalho iniciar. Simplesmente porque elas votaram aí, né, na questão do novo marco temporal, são contrárias aí a criação desse novo marco temporal, porque nós temos que respeitar, né, as civilizações, os povos originários que já estavam aqui há muito tempo, né? E os deputados que votaram favoráveis a esse projeto de lei criando esse novo marco corporal, está bem claro, como essas deputadas disseram, tem sangue nas mãos, porque defendem todo um processo que a gente precisa desmontar. E, a partir dessa fala, criado aí um processo de comissão de ética. Por quê? Qual o motivo? Eu tenho bem claro na minha concepção
que é, né, o machismo estruturado que está colocado na nossa sociedade. Porque outros deputados também votaram contrário a esse projeto, mas colocaram todas as deputadas, porque é uma forma de intimidar, de quererem calar a nossa voz. Mas eu tenho certeza que as vozes dessas deputadas não serão caladas, porque elas têm uma representatividade. Então, elas vão enfrentar de cabeça erguida esse processo, porque eu tenho certeza que é uma forma de intimidar, uma forma de intimidar. Então, lamentar, né? A gente lamenta com o fato que aconteceu em Belo Horizonte, lamenta com a atitude que está acontecendo lá na Câmara Federal, através desse processo de comissão de ética. Também uma outra iniciativa importante registrar, que é aí do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que o Alexandre de Moraes, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele deu 120 dias para que os municípios sigam a política nacional para as pessoas em situação de rua. E o que é essa política nacional? Que não podem estar baseado aí, que não pode apreender os bens dessa população em situação de rua, das pessoas, que tem que ter um local para elas guardarem os seus pertences, e não pode levar compulsoriamente para o abrigo, e, em consequência dessas medidas, também está implícita aí nessa decisão o abrigar dos animais. Então, a população em situação de rua, a política pública dos municípios tem que alojar esses animais. E acho que assim, bastante. Então, é uma ação movida pelo PSOL, porque nós achamos importante essa questão da política dos direitos humanos, né? Falando nessa questão aí da população em situação de rua, saiu na imprensa, né, na imprensa daqui, que Mogi, a cidade de Mogi e a cidade de Suzano estão entre as 6 cidades da Grande São Paulo que aumentou o número de pessoas em situação de rua, né? E, nesse sentido, a maior parte da população de Mogi das Cruzes que estão cadastrada, né, no cadastro único, vem aí da população população em situação de rua, que são dados da assistência social, né, apontado aí pela assistência social. Espero que Mogi das Cruzes siga essa política orientada aí nacional de tratamento, né, das pessoas em situação de rua. Agora, o que a gente precisa lembrar e refletir é o porquê que a gente está nesses dados, né? Por que está nesses dados? E, para mim, falta uma política, né, dessa administração na geração de empregos. A gente ouve, né, que está aumentando, mas a falta de política de geração de emprego é que levam essas pessoas, levam famílias a cada vez mais estarem nas ruas, porque não conseguem pagar o aluguel, né, estão desempregados, não conseguem pagar o aluguel, e aonde vão ser alojadas. E segunda-feira, agora, nós tivemos, né, a morte, foi retratado também na imprensa, de uma pessoa em situação de rua, e não dá para dizer que a causa-morte é o frio. A causa-morte é a política de indiferença, porque se tivesse tido um olhar para aquela pessoa, tivesse feito uma diferença numa política pública para aquela pessoa, ela não tinha morrido. Então, a consequência não é a questão do frio. Também colocando aqui na questão da educação, e aí falando da educação do Estado de São Paulo, né, que vem aí uma decisão do governador Tarcísio, que recebe parabéns pela atuação dele, mas na educação ele está fazendo uma política de desmonte pública, sucateando mais do que já estava sucateada a educação pública estadual. Eu espero que ele não tenha essa política, que é como está acontecendo aqui em Mogi das Cruzes. E sempre na contramão, como diz, de alguns países desenvolvidos. Porque São Paulo, ele abriu mão, né, o governador Tarcísio abriu mão de
da verba do material didático, né, da verba federal do Programa Nacional do Livro Didático, para utilizar a questão do livro digital. Eu acho importante nós apostarmos na questão digital, mas totalmente a pandemia demonstrou, né, quanto de pessoas elas estão fora, não estão incluídas na questão digital. A Suécia, que é um país bastante avançado, ela recuou no seu programa, no seu projeto, de fazer totalmente digitalizado. E olha que a Suécia tem, né, não tem uma situação que nem o nosso país. Isso é uma demonstração total de que esse forasteiro, ele não conhece, não sabe o que é trabalhar com os problemas, principalmente na questão educacional. O Ministério Público, o nosso deputado, Gianazzi, já deu entrada aí no Ministério Público, fazendo aí essa denúncia. E, para encerrar, nós vamos batalhar, porque o ESP já está em andamento, e só para dizer que, nessa última sexta-feira, nós fizemos o lançamento da construção da nossa federação, que é Pessoal Rede. Então, é mais uma federação para estar aí com o bloco nas ruas, preparando aí para as atividades, não somente das eleições de 2024, mas também para ações de uma política justa, uma política aí para a nossa cidade de Mogi das Cruzes. Obrigada. Não havendo mais vereadores e nem vereadoras e vereadores inscritos, está encerrado o pequeno expediente. Retornaremos às 15 horas com a sessão ordinária. Obrigada.